Olá, doutoras e doutoras, como vão? Demos uma paradinha nos vídeos em razão das provas, muitas provas para serem corrigidas, né? Os professores estão soterrados de provas, mas só para não perder o ritmo, gravamos hoje esse módulo, né? Continuidade dos princípios. Nós vimos nos módulos anteriores sobre os princípios ligados à dignidade da pessoa humana, e agora veremos os princípios ligados ao princípio da legalidade. Bom, mantive o mesmo estilo, né, de ciclista, é o que eu gosto. Eu sempre dou esse incentivo a vocês que pratiquem também uma atividade física, escolham aquela entre as que vocês sintam-se mais à vontade para praticar, sempre importante. E essa camisa aqui é do Gran Fundo New York, foi uma prova disputada lá em Conservatória, no Rio de Janeiro. Eu não dei muita sorte, choveu muito nesse dia. Eu corri com essa bike, né? Corri com a minha BMC e tomei um tombinho, né, para variar na parte final, já no último quarto da prova, faltava só uma serra para subir. Passei numa rotatória com um grupo de ciclistas, acabei tomando uma fechada e infelizmente fui ao chão. E por mim continuaria, mas quebrou a gancheira, que é uma pecinha que segura o câmbio, e aí não teve conserto, não teve como ir. Mas mesmo assim, graças ao amigo Henrique Amorim, eu consegui, né, a medalha de participação. Olha que linda. Opa, professor acostumado. Tá aí a medalha de participação. Mas beleza, participei. Posso não ter concluído, mas participei. Bom, voltando aqui ao que nos interessa, né, aos princípios. Estamos tratando então do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele nasce com a previsão de um brocardo latino. Nulla crimen, nulla poena, sine lege. Alguns autores consideram lá a palavrinha prévia lege, mas a tradução acaba dando na mesma. Não há crime sine anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então já vamos aí nos acostumando, doutores e doutoras do primeiro período, o emprego das expressões de maneira correta. Nós no direito costumamos dizer que os crimes são previstos, ou seja, a conduta ela é prevista, ela é descrita na lei, e as penas são cominadas. Então, quando vocês ouvirem essa expressão cominação de pena, significa o que a lei prevê com relação à aplicação da norma penal, qual é a consequência jurídica para quem comete a conduta prevista na lei. Aqui vocês observam que no slide que eu coloquei fala da origem do princípio, né? Alguns atribuem ali a carta, né, imposta pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra em 1215 na Inglaterra. A palavrinha prévia ali ela é utilizada por dois doutrinadores, o Damásio e o Capês, né? Felizmente, Damásio falecido neste ano de 2020, ano inclusive que registramos a perda de outro grande jurista, o professor Luiz Flávio Gomes, que tive a honra de conhecê-lo, um excelente jurista. Eu recomendo muitas obras do professor Luiz Flávio Gomes, conhecido aí como LFG. Inclusive, estava em pleno mandato, eu disse mandato, cuidado, né? Tem uma diferencinha, mandado é uma ordem, é uma determinação, já o mandato pode ser o tempo que alguém ocupa o cargo público, ou também um instrumento de procuração. Procuração também é chamado de mandato judicial. Uma dica aí, fora da matéria que estamos estudando. Mas voltando aqui aos princípios. A previsão, então, do princípio da legalidade é essa. Para que uma conduta seja considerada como crime, ou para que seja aplicada uma pena a essa conduta, tem que haver uma previsão anterior na norma penal. Daí, interessante, né? Daí nós vamos ver o princípio da anterioridade, com o primeiro subsidiário, o primeiro decorrente do princípio da legalidade. Então, como não há crime sem anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, isso nos mostra o quê? Que a norma penal ela é feita para o futuro. A norma penal ela é feita para o futuro. Ela pode retroagir? Aí está. Sim, como exceção. E como boa exceção em matéria penal, só se for para beneficiar o réu. A norma penal somente pode retroagir para beneficiar o réu. Mas que tipo de norma penal? A norma penal material. Então existem duas formas de normas penais. Nós temos as normas penais relacionadas ao direito material e ao direito processual. Presta atenção nisso, principalmente para concurso.
Norma jurídica penal de natureza processual, ela entra em vigor a partir da data de sua edição. E aí que está. Ela não retroage. Norma penal processual, de natureza processual, não retroage. Agora, a penal, sim. A penal material, ou seja, aquela que cuida da essência. Mas, poxa, professor, é fácil distinguir isso então. Então, vou pensar. Uma norma de direito material está prevista ali no Código Penal e a processual no Código de Processo Penal. Não, não é bem assim. Por quê? O que vai importar se a norma é de natureza penal é a sua consequência. Quando for uma norma que trate diretamente do direito de liberdade do réu, estaremos diante de uma norma material penal, não importa onde ela estiver prevista. Pode até estar prevista no Código de Processo Penal. Então, existem dentro do Código de Processo Penal normas de direito material penal. Olha, aí, mas isso eu vou deixar para um outro momento, porque vai ser mais matéria de direito processual do que propriamente penal. E nós estamos estudando aqui direito material penal. Daí a importância. Estamos analisando questões que tratam diretamente do direito de liberdade do réu. E aí vejam o princípio da anterioridade. Como que ele vai atuar a exemplo do crime de adultério. O crime de adultério ele foi previsto no ordenamento jurídico brasileiro até 2005. Em 2005 ele foi abolido. Aconteceu o que chamamos de abolitio criminis. Ou seja, deixou de ser considerado crime tal conduta. Então, pergunto, aquelas pessoas que estavam presas, se é que existia alguém preso, ou mesmo aquelas que estavam sendo processadas pelo crime de adultério, quando surge essa nova lei em 2005 que vai abolir essa conduta, eles continuam a cumprir pena? Eles continuam a responder o processo? Não. Por quê? Porque a norma penal, editada em 2005, ela vai retroagir e buscar todos os atos praticados no passado. E por que ela fará isso? Porque ela trará benefício aos réus. Ora, é um benefício deixar de cumprir pena, é um benefício deixar de ser processado, mas isso mexe diretamente com o direito de liberdade do réu? Deixar de cumprir pena, por óbvio, sim. Mas e o de ser processado? Sim, porque quem está sendo processado corre efetivamente o risco de perder sua liberdade. Pois bem, então, não há dúvidas com relação ao princípio da anterioridade. A norma penal é feita para o futuro, podendo retroagir apenas por exceção. E o outro princípio que decorre do princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Não há crime sem anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, vejam, quem vai prever essas condutas, como na forma de crime, é o Estado, porque é a única fonte a única fonte material de direito penal. É o Estado. Só o Estado pode legislar em matéria penal. Já estudamos isso. Nós já sabemos que não pode um município legislar em matéria penal. Não há previsão para isso. Mas um Estado-membro pode? Sim, desde que autorizado por lei complementar. Então, o que é reserva legal? Reserva legal significa o direito reserva, ele guarda para algumas situações específicas a possibilidade da criação da norma penal. Assim como a única fonte formal direta de direito penal é a lei. Olha, nas provas aí estão caindo questões como, por exemplo, pode o Poder Executivo, por meio de uma medida provisória, um ato que não é lei, mas tem força de lei, que é editado mediante urgência e relevância, legislar em matéria penal? Resposta: não pode. Não pode. Há aí alguma discussão jurisprudencial, muito brevemente, com relação a quê? As normas que beneficiam os réus. Essas poderiam ser editadas por meio de medida provisória? Há uma discussão acerca disso. Inclusive, existem precedentes no Supremo Tribunal Federal concedendo. Mas a própria Constituição Federal ela é taxativa, no sentido de não permitir que seja objeto de medida provisória, que esse ato editado pelo Poder Executivo é uma exceção em que o Poder Executivo legisla, mas não por meio de lei, em sentido estrito. A medida provisória ela tem os efeitos de uma lei, mas ela não é lei. Então, neste caso, não pode. Ficamos com essa resposta. Não é possível medida provisória tocar em matéria penal. Pois bem, na sequência, o princípio da taxatividade é outro que deriva também do princípio da legalidade.
ele estabelece que a norma penal ela deve ser precisa, evitando a incriminação de condutas descritas de modo vago. A norma penal ela tem que ser taxativa. Existe aqui um exemplo que eu coloquei até da doutrina, que na Alemanha nazista havia um tipo penal lá, um crime, que considerava como sendo ilícito a prática de atos contrários ao sentimento sadio do povo alemão. Imagina, como interpretar isso? Como considerar? É vago demais. O que pode ser? Não colocar, por exemplo, a bandeira da Alemanha na frente da casa é um ato que é contrário ao sentimento sadio do povo alemão? Deixar de cantar o hino? Então é muito relativo, é muito amplo. Não dá. A norma penal ela tem que ser expressa. Ela tem que ser taxativa. Principalmente a incriminadora. Então daí, olha que ponto interessante chegamos. Né? Hoje em dia, com esses tempos de pandemia, poderia ser criada uma norma penal, como, por exemplo, o sujeito deixar de praticar atos que impeçam o contágio do vírus? E aí, será que esse tipo penal não violaria o princípio da taxatividade? Será que ele não deve ser mais específico? Então, é uma propositura. O que acontece com os princípios? Eles são realmente provados, eles são realmente discutidos diante do caso prático. Nós temos teorias com relação à normatização, mas também o principal viés é diante de um caso prático. E olha que interessante, esse princípio, isso aí para concurso, fiquem atentos. A razão do princípio da taxatividade é que é vedada a analogia em matéria penal. Eu posso fazer analogia em matéria penal? Posso, desde que seja para beneficiar o réu. Então, o princípio da taxatividade, ele veda de maneira expressa, o princípio da taxatividade proíbe analogia para prejudicar o réu. Cuidado, parece que tem uma questão na prova que fala sobre isso, pessoal dos primeiros aí. Parece que alguém está ali, pensou em equiparar a união estável ao casamento para fins penais. Mas se o tipo penal fala em casamento, se o tipo penal fala em contrair novo matrimônio, olha, ele é taxativo. Então, aí querer fazer analogia para prejudicar o réu iria ferir o princípio da taxatividade da norma penal. Não será possível, ok? Na sequência, nós veremos então o princípio do ne bis in idem. Ne bis in idem significa não outra vez de novo. Eu não posso punir alguém duas vezes pelo mesmo motivo. Não posso. Por exemplo, alguém é acusado e é absolvido numa sentença já transitada em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso. Não pode vir um novo processo, ser aberto um novo inquérito ou mesmo um novo processo sobre o mesmo fato. Se ele já foi absolvido, já não há mais recurso sobre isso. Não pode. Então, esse é um exemplo grosseiro do princípio do ne bis in idem. Mas, quando a gente estiver estudando o sistema de dosimetria da pena, se estivermos estudando a aplicação da pena, a teoria geral da pena, veremos que seremos tentados, em algumas situações, a violar o princípio do ne bis in idem. Quando? Quando, por exemplo, podemos confundir ou ter o mesmo sentido, ou estar previsto no mesmo lugar. Uma agravante, uma circunstância agravante, que é aquela prevista na carreira do artigo 61 do Código Penal, que é analisada na segunda fase de dosimetria da pena, com um elementar do tipo penal, algum elemento, algum dado que é essencial à configuração do tipo penal. O exemplo que eu trago aqui é do infanticídio, que está previsto no artigo 123 do Código Penal. Olha, não pode, no caso do infanticídio, o juiz querer agravar a pena em razão do parentesco do filho com a mãe. Reparem que no infanticídio a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Então, não tem como ter infanticídio, em regra. Vamos ver no futuro que alguém pode responder por participação, mas não por praticar a conduta propriamente dita de infanticídio, se não for a mãe da vítima. Olha o artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Então, olha, se o fato do parentesco, olha lá, crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, se o fato se é um elementar desse tipo penal, se é um fato que configura o tipo penal, o parentesco, eu não posso agravar a pena de novo pelo parentesco, porque eu já usei essa circunstância para classificar o crime, já usei essa circunstância para tipificar a conduta. Então, não vai ser possível. Se eu fizer, estarei violando o princípio do ne bis in idem. O último princípio que nós vamos analisar aqui é o princípio da co-culpabilidade ou co-responsabilidade do Estado. Esse princípio não foi adotado pelo legislador brasileiro. Se lembra que ao final, eu coloco uma tabelinha
vocês devem ver nos outros vídeos. E aqui parece que não está saindo direitinho, mas aqui no finalzinho, se vocês observarem, olha, eu vou passar o mouse aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Aqui tem um que está de preto, né, e não está ligado aos demais, nem ao princípio da legalidade, nem à dignidade da pessoa humana. Reparem que todos os princípios estão ligados de uma forma ou de outra a esses dois que estão previstos na Constituição Federal. A autoridade, intervenção mínima, significância, adequação social, confiança, proporcionalidade, responsabilidade e objetivo estão ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Já a reserva legal, taxatividade, anterioridade, nebis in idem ligados ao da legalidade. Portanto, a violação de qualquer desses princípios acarreta a violação a um dos dois grandes princípios, mas o co-responsabilidade não. O co-culpabilidade do Estado, ele está aqui em separado, não apareceu aqui na imagem, infelizmente, mas ele é o princípio que estabelece que o Estado também é responsável, de uma forma ou de outra, pela conduta praticada do agente. Digamos que ao estudarmos, ao levarmos ao julgamento a vida pregressa do agente, ela é levada em consideração? Sempre é. Reparem que o juiz tem por obrigação asseverar mais a pena daquele que é reincidente. Então, nós somos julgados também por algo que já fizemos no passado. Olha que interessante, somos julgados pelo que fazemos, mas também por quem somos. Então, de maneira técnica, de maneira direta, ainda se na primeira fase dos crimes contra a vida, por exemplo, ou nos demais crimes, eu não posso simplesmente alegar. Não pode o juiz absolver o réu com base na violação ao princípio da co-culpabilidade. Pode o juiz absolver o réu com base em violação a qualquer dos outros princípios aí estabelecidos, porque estão ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana e da legalidade previstos na Constituição Federal. Mas da co-culpabilidade do Estado, não. Não está ligado em nenhum deles. Por quê? Ele não foi aceito pelo legislador brasileiro, não foi positivado. Mas ele pode ser usado em uma circunstância, no tribunal do júri. Porque o jurado leigo, ele vai decidir não de acordo com a legislação propriamente dita. A única coisa que se exige do jurado é que ele decida de acordo com a sua livre convicção, motivada no quê? Na lei? Não, nos fatos que são a eles apresentados. Vai ficar isso para uma outra aula, de maneira mais específica, quando eu vou tratar da questão do júri. Essa aula vai ser legal, hein? Não perca. Então, doutores, um grande abraço. Vamos ficando por aqui, já dei bastante informação. E vou continuar nessa linha aqui, misturando um pouquinho do ciclismo com o direito, para ver se animo algumas pessoas aí a praticarem o ciclismo, mas só depois que a quarentena acabar. Por enquanto, não. Até quem tem bike deve ficar em casa, fazendo exercício em casa. Daí é possível comprar um rolo de treino e fazer na sua bike em casa. Então, por enquanto, fiquem em casa. Um grande abraço, doutores e doutoras. Fiquem com Deus. Um abração também aí ao professor Fábio, professor de Direito Civil. Duvido que ele está assistindo até o final, mas se estiver assistindo, fica um abração para ele. Valeu, gente. Grande abraço.